Boa tarde, esse é o Jornal Global News, o jornal que acompanha você e sua família todas as terças-feiras. Confira os destaques de hoje. Choque entre 2 helicópteros deixa 6 mortos no Rio de Janeiro. CCJ da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16. Começa a Copa do Mundo de Futebol 2026 e o Brasil estreia com empate. Festa de Santo Antônio bombou com procissão e aniversários de 3 municípios no sertão. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou em 9 de junho a abertura de um processo administrativo disciplinar, o PAD, para investigar denúncias de crimes sexuais contra o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Magid Neuef Lawar. Os conselheiros ainda aprovaram a manutenção do afastamento do desembargador de suas funções, que vigora desde fevereiro. As denúncias contra Lawar vieram à tona depois que ganhou repercussão nacional em uma decisão do próprio desembargador que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de uma menina de 12 anos no Triângulo Mineiro. Na decisão, ele alegou que havia vínculo afetivo consensual entre o acusado e a vítima. Essa decisão acabou revista por ele. Diante das denúncias, em fevereiro, o Conselho Nacional de Justiça afastou Lawar das suas funções. Além disso, o magistrado foi alvo da operação da Polícia Federal. Nessa terça-feira, o corregedor do CNJ, ministro Mauro Campbell, apresentou relatos sobre as investigações preliminares do caso. De acordo com ele, há indícios suficientes de prática de grave desvio de conduta e afronta aos deveres funcionais por parte do magistrado, o que justifica a abertura do PAD e a manutenção do afastamento dele. O voto de Campbell obteve apoio unânime dos demais conselheiros do CNJ. De acordo com o corregedor, o CNJ acolheu depoimentos de 7 pessoas que relataram terem sido vítimas de Lawar. Essas vítimas acusaram o magistrado de crimes como ato análogo ao estupro e importunação sexual. Os 4 homens mortos durante uma ação da Rondesp no Recôncavo, na manhã de domingo, dia 7, em Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, foram identificados pela Polícia Civil. As vítimas são Ailton dos Santos de Jesus, de 26 anos, Pedro Felipe Bessa Souza, de 20, Juan Santos Santana, de 19 e Eduardo Silva Santos, também de 19 anos. Segundo a Polícia Militar, o grupo morreu após um confronto com equipes da Rondesp na localidade conhecida como Pé de Serra. A operação ocorreu após denúncias de moradores sobre a presença de homens armados em uma festa do tipo paredão realizada nas proximidades da BR-420. De acordo com a corporação, os policiais intensificaram o patrulhamento na região quando receberam informações sobre os indivíduos exibindo armas no evento. Durante as buscas, os militares localizaram um grupo de suspeitos e ainda, conforme a versão policial, foram recebidos a tiros. A PM afirma que os homens que fugiram para uma área próxima e entraram em uma edificação. Durante o acompanhamento, houve uma nova troca de tiros. Após o confronto, 4 suspeitos foram encontrados baleados. Os feridos chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a ação, os policiais apreenderam 2 pistolas, 2 revólveres carregadores, munições e 3 aparelhos celulares. Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia responsável pelas investigações. O vaqueiro Francisco Eudásio Lira Soares, o Dadá Guedes, de 30 anos, agradeceu pela vitória na competição da vaquejada antes de ser assassinado a facadas em Quixeramobim, no interior do Ceará, na noite do domingo, dia 7. Segundo familiares da vítima, o crime foi motivado pela recusa do vaqueiro em dividir o dinheiro do prêmio com o criminoso, que não fazia parte da equipe de vaquejada. O valor conquistado foi de R$1.000. O suspeito do crime está foragido e não teve o nome informado pela Secretaria de Segurança Pública.
No vídeo feito antes do crime, Dada Guedes aparecia feliz, comemorando por ganhar o primeiro lugar na categoria rancho, junto com outro competidor. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que tem feito na minha vida. Não é fácil o cara fazer uma vaquejada dessas. Que Deus me abençoe, que dessa vez foi eu, graças a Deus, disse Dada Guedes nos agradecimentos. A cantora Lara Amélia, filha de Flávio José, usou as redes sociais para defender o artista e lamentar a ausência dele nas principais programações do São João da Bahia em 2026. Em meio a um impasse envolvendo o cachê do forrozeiro e o Ministério Público da Bahia, ela afirmou que o pai representa a essência da cultura nordestina. Abre aspas, meu pai é a cultura nordestina, encarnada em pele e osso, escreveu Lara. A manifestação ocorre em meio à polêmica envolvendo o cancelamento das apresentações de Flávio José na Bahia neste ano. O impasse começou após o Ministério Público da Bahia recomendar a revisão do cachê de R$ 350 mil previstos para shows do artista durante os festejos juninos, valor que representa aumento de 40% em relação ao ano anterior. De acordo com a promotora Rita Tourinho, o órgão tentou construir um acordo com representantes do cantor, mas as propostas não foram aceitas. O Ministério Público sustenta que a análise dos cachês segue critérios técnicos baseados na variação dos valores contratados em 2025 e na aplicação do IPCA. Copa do Mundo e o mundo dos árbitros. A FIFA confirmou que o árbitro Omar Artan não poderá participar da Copa do Mundo de 2026 após ter sua entrada nos Estados Unidos negada. Artan, de 34 anos, seria o primeiro de seu país a apitar uma edição do Mundial. O árbitro somali estava entre os 52 selecionados pela entidade para trabalhar na competição. Em nota, a FIFA disse que não está envolvida nos processos de migração dos anfitriões. A Copa será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá em 2026. O árbitro foi eleito o melhor da Confederação Africana de Futebol em 2025. Ele atua na Liga da Somália e está no quadro da FIFA desde 2018. Gostaria de agradecer à FIFA e à CAF, Confederação Africana de Futebol, por todo o apoio e prometo manter meus padrões de arbitragem enquanto me concentro no futuro. Quero agradecer à família do futebol pelas mensagens e desejar aos meus colegas todo sucesso durante a Copa do Mundo. E espero me juntar a eles novamente em futuras competições, disse Omar Artan. O Brasil entra em campo com um trio de arbitragem entre o goiano Wilton Pereira Sampaio, já experiente de 4 mundiais, e seus assistentes Bruno Pires e Bruno Bostilha. Será a primeira vez em 23 anos em que o brasileiro atuará em um jogo de abertura de um mundial. Já seu colega africano, que teve seu visto negado pelos americanos, voltou a seu país e foi recebido com honras pelo seu povo. O Brasil levou um sufoco no início do jogo e não passou do empate em 1-1 com Marrocos e na próxima sexta-feira, dia 19, enfrentará o Haiti no estádio Lincoln Financial às 21h30. Um avião de pequeno porte cai em Marília e mata 2 pessoas. O acidente foi na manhã de quarta-feira, dia 10, nas proximidades do aeroporto Frank Miloj Milekovic, em Marília, no interior de São Paulo. Segundo a rede Voa, que administra o aeroporto, o avião voava com 3 passageiros e caiu na região de um clube após decolar do terminal. O Corpo de Bombeiros informou que 2 pessoas morreram e a terceira foi socorrida. Na consulta à ANAC, a Agência Nacional de Aviação, a situação do avião é normal. Falando em aviação, um susto grande passou o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, quando em deslocamento entre Salvador e Brumado, houve uma despressurização, fazendo a aeronave despencar cerca de 4.000 metros em poucos minutos. Nas redes sociais, ACM Neto agradeceu o governador Jerônimo Rodrigues pela solidariedade por parte do governador e pelo apoio nesse momento. Abre aspas, quero me solidarizar a você, ex-prefeito, rezo a Deus para que a disputa possa ser no ambiente da política, afirmou o governador. Em resposta à publicação, a ACM Neto agradeceu a manifestação do petista e destacou o apoio recebido após o susto. Abre aspas, obrigado, governador, pela solidariedade e pelas palavras de apoio. Fica a gratidão pelas orações, pelo carinho e pela preocupação de todos, fecha aspas, assim escreveu a ACM.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma proposta da emenda à Constituição, a PEC, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto segue agora para análise em uma comissão especial antes de precisar da aprovação do plenário da Câmara e no Senado. O projeto principal, apensado a outras propostas, altera o artigo 228 da Constituição Federal. Os principais pontos do texto em tramitação incluem: a matéria também discute a possibilidade de adolescentes de 12 a 16 anos responderem penalmente se cometerem crimes hediondos com violência ou grave ameaça. A Praça Tancredo Neves, em Vitória da Conquista, assusta a população com centenas de peixes agonizando na superfície das águas dos lagos. Inaugurada em 1956, denominada Jardim das Borboletas, já passou por várias reformas e é considerada como a praça mais bonita do interior da Bahia, com espaço de lazer e de cultura. Com a criação dos lagos para peixes como carpas, uma tradição oriental instalada no sertão baiano, foi colocado também tilápias, uma espécie que reproduz muito rapidamente e não tem ali o seu predador natural, o que pode ser a causa do transbordo, ou seja, um excesso de animais em uma área limitada. Esse fenômeno é causado pela proliferação de microalgas e fitoplâncton, causada pelas fezes, urina e resto de ração causado pela ação da luz solar. A Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, foi acionada e, segundo a prefeita, para controlar a superpopulação, os tilápias serão transferidos para um outro local, como a Lagoa das Bateias, deixando a praça apenas com as carpas. O governo da Bahia iniciou na manhã desta quarta-feira, dia 10, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, assim, no suporte em cartão de policarbonato. O início do serviço foi marcado pelo ato simbólico de entrega do primeiro documento ao governador Jerônimo Rodrigues, durante a cerimônia de inauguração do Complexo Policial de Nazaré, em Salvador. A opção pelo modelo é feita pelo cidadão no momento da solicitação do documento e custa R$ 91,72. Embora a primeira via seja gratuita, se o cidadão optar pelo cartão, ainda será cobrada a taxa. Essa é mais uma opção disponibilizada pelo Instituto Pedro Melo para quem deseja um documento mais resistente, explicou o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, Oswaldo Silva. A nova SIM continua sendo oferecida no formato de papel, com as mesmas informações do formato em policarbonato. A Bahia já emitiu mais de 4 milhões de documentos em todo o estado e em maio de 2026 foi o segundo maior emissor da SIM em números absolutos no Brasil. Vamos para os comerciais rapidinho e já voltamos. Estamos de volta. Vilmar Josué dos Santos, de 48 anos, motorista que conduzia uma carreta que caiu de uma ponte sobre o rio Piranhas em uma estrada rural da região de Gaúcha do Norte, no Mato Grosso. O veículo transportava 50 cabeças de gado e, em decorrência do acidente, 6 animais morreram. O Corpo de Bombeiro de Primavera do Leste foi acionado por volta das 18 horas para atender a ocorrência, mas a equipe só conseguiu chegar ao local na manhã do dia seguinte. Os militares constataram que o motorista estava preso às ferragens da carreta. Conforme o atendimento realizado no local, a vítima morreu por afogamento. Durante a operação de resgate, a corporação contou com o apoio da Prefeitura de Gaúcha do Norte, que disponibilizou uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica para auxiliar na remoção da estrutura do veículo. Um produtor rural da região também colaborou com os trabalhos. Uma senhora que não teve o nome e nem a idade divulgada foi condenada pelo crime de estupro de vulnerável e teve um mandato de prisão definitiva cumprido desde terça-feira, dia 9, em Lauro de Freitas. A condenação decorre de crimes praticados naquele município contra seu sobrinho, que tinha 13 anos à época dos fatos. Após o trânsito em julgado da ação penal, a Justiça determinou o cumprimento da pena definitiva de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. Segundo a investigação, os abusos ocorrem de forma reiterada ao longo de vários meses,
incluindo atos de violência sexual praticados por pessoas que mantinham relação de confiança e proximidade com a vítima. As apurações também apontaram a ocorrência de agressões físicas e maus-tratos, circunstâncias que contribuíram para agravar a situação de vulnerabilidade da vítima. Brasileiro natural do Paraná, combatente voluntário identificado como Marcelo Andrade, de 37 anos, enfrentou não só os perigos da guerra, como ataques constantes de drones e que ficou em um buraco feito com madeira e coberto com lona e terra por cerca de 20 dias. Diz também que enfrentou a escassez de comida e água e que no final da missão havia perdido 10 quilos. Nascido em Cascavel, morava nos Estados Unidos e em fevereiro viajou para a Ucrânia atuar como médico de combate, aproveitando a sua experiência no Corpo de Bombeiro Paranaense e que logo na primeira missão foi enviado para operar na linha de frente da infantaria, para ocupar posição e avançar sobre o território inimigo. Metade do grupo morreu. A aviação não perdoa nem o Papa. Em sua viagem pela Espanha, o pontífice deixou o país na última sexta-feira em um avião oferecido pelo rei Felipe VI, uma aeronave do Palácio Real. Tudo por conta do Papa ter sido retirado do avião da Iberia Airlines, minutos antes da decolagem. Segundo o funcionário da companhia aérea, houve um problema na manutenção que demoraria e, por isso, o desembarque para esperar um novo avião para fazer o voo Madrid-Roma. No entanto, uma foto mostra um cão farejador inspecionando uma bagagem ao lado do avião. Tá difícil voar. Elon Musk é o primeiro trilionário da história da humanidade, com as empresas SpaceX, Tesla e X. O sul-africano estreou na Nasdaq, Bolsa de Valores americana, e levou a marca inédita de trilionário. Foi reconhecido pela revista Forbes como a pessoa mais rica do mundo. Após a estreia da SpaceX na Bolsa, a Forbes passou a classificar Elon Musk como o primeiro trilionário da Terra e estimou uma fortuna em 1,1 trilhão na manhã dessa sexta-feira. Ele criou uma super empresa de telecomunicações. Só a Starlink, braço da SpaceX, acabou se tornando um negócio global que hoje é maior do que a própria operação espacial em termos de faturamento. O prefeito de Bom Jesus da Serra, Elton Andrade, participou de uma audiência com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, no qual foram discutidas importantes demandas para o desenvolvimento de Bom Jesus da Serra. Como resultado do encontro, o município foi contemplado com um pacote de obras e investimentos que beneficiarão tanto a sede quanto a zona rural. Entre as ações autorizadas estão a reforma do mercado municipal, a limpeza de aguadas na zona rural, a pavimentação de diversas ruas na sede no distrito de Água Bela, além da requalificação e urbanização da entrada da cidade, uma obra que contribuirá para melhorar a mobilidade, a infraestrutura urbana e a valorização do município. As obras representam um importante avanço para Bom Jesus da Serra e atendem às reivindicações da população, fortalecendo o desenvolvimento local e proporcionando mais qualidade de vida aos moradores. O prefeito destacou a importância da parceria com o governo do estado e agradeceu ao governador Jerônimo Rodrigues pela atenção às demandas do município. Segundo ele, os investimentos demonstram um compromisso da gestão estadual com o crescimento de Bom Jesus da Serra e com o bem-estar da população. Ellen é uma brasileira alemã que se define como baiana, filha de mãe baiana, soteropolitana com um alemão nascido em Berlim. Criada na Alemanha, é uma artista que faz parte de um coletivo cultural e viaja apresentando seus espetáculos por vários países. E aqui no Brasil, além do Circo da Lua, que seu pai patrocinava em Serra Grande, está entre trabalhos pela Europa, está se integrando ao grupo de teatro popular de Ilhéus, onde pretende montar um musical no sul da Bahia. Em passagem por Poções, conversou com nossa reportagem. Vou conversar aqui com uma musicista, uma teatróloga, uma artista de modo geral, alemã. Ela é metade alemã, metade brasileira. E a parte brasileira dela é baiana. Milena,
Me fala de onde você veio, filha de quem, como é que é a sua vida, nasceu onde e por que essa sua estada aqui na Bahia. Olha, eu sou teuto-brasileira, eu sou metade alemã, metade brasileira. Meu pai, que faleceu há pouco tempo, ele foi alemão e um cidadão também, de alguma forma, aqui de Poções, que é onde a gente está agora. Minha mãe é baiana. Minha mãe nasceu em Salvador e cresceu em Senhor do Bonfim. E eles se encontraram, não aqui no Brasil, mas se encontraram na Alemanha nos anos 60. E iam e vinham, iam e vinham. A nossa família já há muitas gerações, pode-se dizer, faz esse vai e vem entre a Alemanha e o Brasil. Porque isso começou já com o meu avô, que veio com um navio para a Bahia. Normalmente os alemães que vinham com o navio vinham para o sul do Brasil. Mas por um acaso, que é uma outra história, ele veio para a Bahia e foi parar em Senhor do Bonfim. Isso foi na época da Segunda Guerra? Foi na época da Segunda Guerra, exatamente. Ele veio antes da guerra. A gente é tudo meio nebuloso, assim, a gente não sabe muito exatamente, mas eu acho assim interessante que ele não foi para o sul, que ele foi parar na Bahia. E aí, quando ele faleceu, minha mãe foi para a Alemanha, achou meu pai, trouxe ele para cá. Foram de volta para a Alemanha, voltaram para cá, mas para o sul. Então eu nasci, na verdade, em Porto Alegre. Aí voltamos para a Alemanha, aí voltamos para o Brasil. Aí eu terminei a minha escolaridade toda aqui. Dos 11 aos 21 eu cresci aqui. E aí a gente voltou para a Alemanha e eu fui estudar. Só que aqui eu estudei música. Eu estudei música clássica no Brasil. E aí fui para a Alemanha e quando eu fui para lá, eu percebi que não era isso que eu queria fazer, exatamente ficar numa orquestra escondida no buraco, mas que eu queria poder me articular melhor a respeito do que acontece socialmente, culturalmente, etc. E para isso eu achei que o teatro fosse uma linguagem melhor. Falando do seu pai, uma certa feita, eu conversei com ele, ele me disse que ele foi o primeiro criador de cabra da raça boé. Exatamente. Aqui na Bahia e aqui em Poções, especificamente, né? Exatamente. E ele veio parar aqui também, essas histórias são longas e muito interessantes, mas esse alemão que veio parar aqui por causa de minha mãe, que foi procurar ele na Alemanha, por causa do alemão que saiu de lá e veio para cá com um navio, ele veio parar em Poções. E eu não lembro mais se foi em 69, 70, 71, 72 no máximo, no começo dos anos 70. Desde lá que ele tem um pé aqui em Poções. Ele fazia parte de um grupo alemão, não sei se era diretor, ou professor, Ele trabalhava no Instituto Goethe. No Goethe, né? Em São Paulo ou na Bahia? Ele primeiro trabalhou em Fortaleza, ele fundou a Casa de Cultura Alemã em Fortaleza, da Universidade de Fortaleza. Aí voltou para a Alemanha, e quando veio para o Goethe em Porto Alegre, depois voltou, foi para São Paulo. Só que enquanto ele estava em Fortaleza, era a época da ditadura. E o Instituto Goethe de Salvador era famoso por ser como se fosse uma ilha de discussão, de pensamento aberto, como era o Instituto Alemão, né? Tinha uma certa liberdade e era um centro de teatro. Então ele saía de Fortaleza com o fusquinha deles, cruzava o sertão inteiro e vinha para Salvador caçar inspiração para a Casa de Cultura em Fortaleza. Agora você me disse sobre um coletivo que você participa na Europa inteira ou só na Alemanha, não sei como funciona, me diga aí. Nós fundamos um coletivo, é o nosso coletivo, são 3 pessoas atualmente, no começo foram 2, agora são 3, mas a gente agrega mais pessoas, mas o caroço do miolo são 3 pessoas. E esse coletivo se chama Sounding Situations, o que significa em português situações sonoras. E para a gente é importante que sejam situações, não é o teatro, não é uma peça, é uma situação. A gente cria, encena, a gente coloca as pessoas e os músicos e os atores em uma situação
para a gente observar o que está acontecendo e fazer as pessoas, elas mesmas refletirem sobre o que está acontecendo. E essa é a tarefa do teatro, né? Ao meu ver. Então, o nosso coletivo se chama Sounding Situations, somos 3 pessoas, não tem diretor, nós 3 somos os diretores, todo mundo tem acesso a todas as contas, acesso a todas as decisões, todo mundo toma as decisões coletivamente, as responsabilidades coletivamente, né? E ninguém manda em ninguém. Quando a gente desacorda de alguma coisa, a gente tem que achar um acordo. Então tem esse sistema democrático também. E nós trabalhamos sempre com música teatro, né? Musiktheater se chama em alemão, né? Musiktheater. Seria um musical alternativo. Não é um musical tipo Rei Leão, Sim. Né? É um musical de música experimental e a gente trabalha muito com reflexão e com temáticas políticas e sociopolíticas, porque a nossa convicção é de que o teatro e a música tem vários aspectos, né? Mas que nós precisamos, a sociedade precisa também do teatro como se fosse um palco para experimentação de como que nós queremos criar a nossa sociedade. Então, não faz de conta que aquilo que as crianças fazem também quando brincam, elas brincam para aprenderem a vida real, para na hora da vida real eles saberem como lidar com a situação. E eu acho que o teatro, o palco, ele é uma coisa dessas para a sociedade, né? A gente precisa experimentar, saber o que está acontecendo com a nossa sociedade, com aquilo que a gente vive, como que nós queremos organizar o nosso coletivo de viver, para a gente, na hora de fazer a vida real, saber como é que fazer. Isso é só na Alemanha ou na Europa em geral? Onde vocês atuam? Nós atuamos na Alemanha, principalmente, né, em Hamburgo e Berlim, que as 2 cidades são as nossas cidades base, mas a gente faz também em outras cidades na Alemanha. Mas nós trabalhamos internacionalmente, trabalhamos em Ruanda, no Burundi, na África, na Itália, na Bélgica, fomos para Israel, para o Canadá, então muitos países. E agora, se tudo der certo, a gente está começando uma colaboração aqui no sul da Bahia. A gente está trabalhando junto com o Teatro Popular de Ilhéus, e conseguimos um fundo da Fundação de Cultura Alemã para desenvolver o projeto de 4 anos. Então a gente está numa segunda fase de aplicação para esse edital, para desenvolver um projeto de 4 anos em colaboração entre o Sounding Situations e o Teatro Popular de Ilhéus. E o Circo da Lua, um projeto que eu sei que tem lá no Litoral Sul, não sei se é em Itacaré ou se é em Barra Grande, eu não localizo muito direito aqui. Como é que funciona e quando começou? Nós estamos perto de Ilhéus, em Serra Grande, entre Serra Grande e Ilhéus, né? Ilhéus por causa do TPI. E em Serra Grande, isso também vem um pouco de meu pai, que fundou uma associação, se chama Horizonte, porque é a visão para o futuro, a visão para o horizonte, o que a gente quer imaginar no horizonte, né? Esse é o nome da associação dele, para arrecadar fundos e ajudar de alguma forma o Circo da Lua, que fica situado em Serra Grande. E esse Circo da Lua, ele é super importante para a vila também, né? Ele acolhe 200 crianças, 200 famílias, na verdade, mais ou menos, com aulas de circo, porque agora não é mais circo, agora se chama Escola de Arte, Circo da Lua, porque eles começaram e foram se desenvolvendo, mas agora já são muito, eles abrangem um trabalho muito maior, não é só circo, é aula de música, de teatro, de tecido, de malabares, tem o encontro das meninas de educação, tem
música, dança, teatro, tem um grupo de teatro. Então, assim, é muito mais abrangente e dá uma estabilidade não só a essas famílias, a essas pessoas, mas também ao Bairro Novo e à vila inteira, eu diria até mesmo até a região, eles são super importantes, através do trabalho artístico, né, que é muito importante. E nesse quadro da Escola de Arte Circo da Lua, você vai tocar, você faz parte, você colabora? A gente colabora e a gente está agora, a nossa grande tarefa, o nosso grande desafio será herdar um pouco essa associação na Alemanha e tocar ela para frente, porque o circo a gente vai ter que ver como reestruturar e reorganizar esse papel dessa associação na Alemanha ligada ao circo. E o circo, claro, também tem os seus próprios sistemas e tal, eles são completamente independentes. Mas no que eu puder fazer, gerenciar, desenvolver, a gente vai ter que achar o nosso novo papel, porque mesmo que meu pai tenha tido esse papel super importante, ele tinha habilidades e eu e meu marido, que faz parte do coletivo também, que está nessa, nós temos outras habilidades. Então a gente precisa ver o que a gente pode inventar nesse futuro para tocar todas essas escolas de arte, todas essas atividades artísticas que tem aqui no sul da Bahia, super importantes, para frente. Vamos ali só beber uma água e logo logo estou de volta. Voltamos. Um acidente com motocicleta ocorrida na última sexta-feira, dia 13, em Juazeiro do Norte do Ceará, levou um jovem a ter as duas pernas amputadas. Rogério Rodrigues, um rapaz de 21 anos, segue internado no Hospital Regional do Cariri em estado considerado grave. O acidente aconteceu enquanto ele praticava com sua motocicleta na Avenida Maria Letícia Leite Pereira a manobra de U-grau e quebram, empinando zigue-zagueando a sua motocicleta e acabou perdendo o controle e sendo atropelado e arrastado por cerca de 30 metros. Vale lembrar que é uma manobra proibida e coloca em risco a vida do piloto e de outras pessoas. Santo Antônio chegou forte com festa e muita música. Sob o comando dos prefeitos Elton Andrade, Eda Justino e Edinho do Maracujá, os municípios trigêmeos, Bom Jesus da Serra, Caetanos e Mirante, fazendo aniversário e se modernizando. São 37 anos de emancipação política e de transformação econômica e cultural. A Rede Global parabeniza e deseja progresso aos aniversariantes. Helicópteros colidem no ar e deixam 6 mortos. O acidente ocorreu nos Recreios dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém a bordo sobreviveu e as causas seguem sendo investigadas. Câmeras de vigilância flagraram parte da queda das aeronaves. Um dos helicópteros caiu em uma concessionária de automóveis sobre carros elétricos, o que ocasionou várias explosões. Foi uma semana negativa para a aviação. Os helicópteros caíram em diferentes pontos do pátio. As vítimas foram identificadas e se encontram no IML do Rio de Janeiro. São Nickel Oliver, cantor americano, Lucas Vignali, diretor do videoclipe argentino, Gaspar Prim, youtuber argentino, Lucas Brito Chaves, produtor musical brasileiro, Alexandre Souza, piloto, e Charles Mazilac, piloto. Você sabia? O ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala no mundo. Desenvolvido em 1946 nos Estados Unidos, ele abriu portas para a revolução digital que vivemos hoje. Aqui estão os principais detalhes sobre ele. Projetado pelo Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, seu objetivo original era calcular trajetórias de mísseis e tabelas de artilharia. Posteriormente, foi usado em pesquisas nucleares e meteorológicas. Pesava cerca de 30 toneladas e ocupava uma sala inteira, cerca de 150 metros quadrados.
Era composto por quase 18.000 válvulas eletrônicas, 70.000 resistores e consumia tanta energia que chegava a causar quedas de luz na cidade da Filadélfia quando era ligado. O ENIAC foi operado continuamente até outubro de 1955, quando foi desativado por se tornar obsoleto e de alto custo de manutenção. Santo Antônio festivo esteve em festas e orações em Morrinhos. Foi um sábado com final de tarde religioso, onde um andor ornamentado com flores brancas passeou pelas ruas do distrito nos braços da população, arrastando moradores e visitantes da tradicional procissão. Ao chegar na igreja, que estava lotada, o padre João Júnior assumiu a celebração e, ao final, o mastro com sua imagem foi hasteado em frente à igreja. Amados irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. A minha saudação de boas-vindas a todos vocês que vieram de perto ou de longe para celebrar conosco esta Santa Eucaristia, na celebração também de Santo Antônio e o Imaculado Coração de Maria, a quem Santo Antônio também nutria uma grande devoção. Que alegria podermos nos reunir aqui nesta tarde para rezar por nós, pelas nossas comunidades. Nós temos uma representatividade não só das comunidades que pertencem à área Santa Rita, mas também do Divino, que veio prestigiar nessa tarde. Então rezemos por vocês e por que esta mensagem alcança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de contar com a TV Global, que faz com que a nossa mensagem, o Evangelho, a festa de Santo Antônio, alcance também outras casas, outras pessoas que também nutrem uma devoção a Santo Antônio. Então rezo por vocês que nos acompanham de casa. E aproveitando que estamos todos juntos em comunhão, em oração, em Cristo Jesus, reconheçamos as nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Peçamos a Deus o perdão dos pecados. De piedade, de piedade, de piedade de nós, ó Senhor. De piedade, de piedade, vosso povo é santo. O Jornal Global News fica por aqui. Uma boa semana para você e sua família. Tchau!